personalidade, as pessoas demoram a responder, eu não entendo, porque a morte extingue a personalidade, e se a morte extingue a personalidade, como é que o morto vai ter direito da personalidade? E o que existe, professor? Como lesados indiretos, existe uma tutela, uma proteção dos direitos da personalidade do morto, que não existe mais direito da personalidade, portanto, o direito que está sendo protegido é o direito do familiar, é o parente vivo, o cônjuge, companheiro, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, pode reclamar violação daqueles direitos que seriam da personalidade do morto e passaram agora para a família. E dentro das características, a gente pode puxar a reboque a classificação ou aspectos da personalidade. Traçadas as características, a gente visualizaria 3 âmbitos de integridade. A integridade física, que seria o corpo, o direito ao cadáver, o direito à saúde, o direito à incolumidade física. Você teria também a integridade intelectual como aspecto da personalidade, seria a produção científica, a produção literária, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e aquele que nos interessa mais de perto, o aspecto da integridade psicológica, a integridade moral, psíquica ou moral do sujeito. Por que se nos interessa mais de perto? Porque dentro da integridade psíquica repousa o direito à imagem e repousa o direito à privacidade como gênero da intimidade e como gênero do segredo. Intimidade e segredo, espécies do gênero privacidade. A proteção à integridade psíquica e moral produz uma tutela acerca daqueles direitos que não são corpóreos. A sua imagem não é um bem corpóreo, diferentemente do seu braço. E é por isso que a gente vai se debruçar agora com maior ênfase sobre imagem e sobre privacidade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar dentro de direito à imagem é que normalmente as pessoas pensam que imagem é só retrato, pensam que imagem é só estampa, está errado. A imagem ela pode ser percebida a partir de 3 vertentes. A imagem pode ser percebida na imagem voz, na imagem retrato e na imagem atributo. O que seria a imagem voz, professor? O timbre sonoro. O Lombardi, durante muitos anos no Brasil, era conhecido pela sua voz. A maioria dos brasileiros só conheceu a imagem retrato de Lombardi após o seu falecimento. E essa imagem voz tem proteção. Do outro lado, a imagem atributo, que seria a respeitabilidade pública da pessoa a partir dos seus comportamentos reiterados, como se fosse uma honra objetiva. E, por fim, nós temos a imagem retrato. A imagem retrato seria o seu pôster, a sua forma plástica, perfis, olhos, busto, e que pode ser percebido tanto de uma maneira estática, numa pintura, numa fotografia, ou de modo dinâmico, num filme, por exemplo. Essa imagem ela é digna de proteção e recebe proteção do mesmo jeito. E se alguém capta a imagem de uma pessoa pública, professor, no ambiente público, ela pode reclamar violação do direito à imagem? Depende. Se a pessoa foi captada num cenário geral, sem nenhuma identificação específica, não. Porque ela pagou o preço de estar na Fonte Nova, no Maracanã, ela pagou o preço de estar, enfim, nesse auditório, por exemplo, se fizermos uma imagem panorâmica e no contexto geral a pessoa não pode reclamar. Mas se naquele contexto geral a imagem lhe individualiza e tece comentários à edição ao seu respeito, isso pode acontecer. Foi o que aconteceu, inclusive, eu trago aqui alguns casos, escolhi os mais próximos da nossa realidade, né, do nosso tema. Eu pensei o caso aqui da jurisprudência do STJ, no qual a 3ª turma manteve decisão que condenou a editora Globo ao pagamento de indenização no valor de R$5.000 ao autor Marcos Fábio Prudente. Quem é Marcos Fábio Prudente? Todo mundo lembra o pseudônimo Marcos Pasquim. E Marcos Pasquim, ele foi indenizado por danos morais decorrentes de uma publicação de uma foto dele beijando uma mulher desconhecida, e ele alega que este fato teria provocado consequências para a sua família e abalado o seu casamento. A foto foi utilizada na revista Quem Acontece. Só tá na quem já é um dano, não é? Tá na quem acontece com essa conotação é pior ainda. E aí, segundo a ministra, com certeza, se viesse só a notícia desprovida da imagem, poderemos até pensar na não indenização, mas com certeza a foto ela vem potencializar a venda dessa revista. E foi por isso que o STJ editou a súmula 403. Mas, professor, não houve prejuízo. Houve um caso em Feira de Santana que publicaram uma clínica, publicou a foto do médico tecendo milhares de elogios ao médico que trabalhava na clínica, e o médico reclamou a indenização. Por quê? Por que se ele foi elogiado? Por que se ele não teve prejuízo? Mas ele não autorizou a imagem, e a imagem é dele, não da clínica. E aí a súmula 403 do STJ diz: independe de prova de prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem
de pessoa com fins econômicos ou comerciais. A clínica, claro, tinha fins econômicos ou comerciais. E foi por esse motivo também que o STJ se debruçou sobre o caso da Maitê Proença, porque a gente sabe que não existe direito absoluto e os direitos das pessoas públicas são mais relativizados ainda. Por quê? Porque ela é pessoa pública, mas uma coisa é interesse público na informação, outra coisa é mera curiosidade, outra coisa é mero interesse do público. Eu sempre digo, o ex-presidente Lula discursou em inúmeras conferências internacionais, discurso de abertura da Conferência das Nações Unidas, e ele não poderia reclamar a violação do direito à imagem, porque naquele momento, segundo Pontes de Miranda, ele apresentava o Estado brasileiro, na plaquinha não está escrito Lula, está escrito Brasil, se alguém comete um atentado não é contra Lula, é contra o Estado brasileiro, e é claro que ele não pode reclamar direito à imagem, mas na ponderação de interesses, essa informação poderia ser mitigada se ele estivesse, como esteve várias vezes, e foi fotografado na praia de Inema. Os presidentes, quando querem descansar, vêm para a Bahia, e vêm para a praia de Inema e ficam lá. Lula foi flagrado com a sunga floral, uma cena lamentável, com a caixa de isopor na cabeça, cheio de Skol, na época não era piriguete, porque ainda não tinha, e aí ele reclamou violação do seu direito. Existe alguma utilidade pública naquela informação? Lula com seu sungão floral, Dona Marisa com seu maiô ou seu biquíni de lacinho, existe alguma utilidade pública naquela informação? Certamente não. Isso você só vai saber como? No caso concreto, a partir de uma ponderação de interesses. Por mais que a pessoa tenha autorizado a imagem para uma finalidade, não significa que ela autorizou para todas. E isso aconteceu com Maitê Proença também. Maitê Proença posou para Playboy no ano de 96, e alguns anos mais tarde, o jornal Tribuna da Imprensa, o jornal carioca, publicou a sua foto, como se o público do jornal fosse o mesmo público da revista e no mesmo período. O que aconteceu? A terceira turma, ao garantir a indenização à atriz, afirmou que Maitê Proença foi violentada em seu crédito como pessoa, pois deu o seu uso à imagem a determinado nível de publicação e poderia não querer que outro grupo da população tivesse acesso a essa imagem. O mesmo aconteceu com Daniele Vinicius, na época da minissérie da Rede Globo Quinto dos Infernos, foi congelada uma imagem, porque era uma imagem dinâmica, congelaram na perspectiva estática e a revista Isto É publicou a imagem dela nua, congelada de uma minissérie, criticando o programa da Globo. Ela teve também o seu pedido julgado procedente, porque uma coisa é assistir o programa, outra coisa é ler a revista, são públicos diferentes, uma coisa é a imagem estática, outra coisa é a imagem dinâmica, e certamente ela foi violada no seu direito à imagem. Recentemente, Wagner Moura, o ator baiano, também reclamou e teve deferido o seu pedido de dano moral, porque violaram a sua imagem com fins comerciais em uma locadora. Ele nunca tinha ouvido falar na locadora na vida dele, só avisaram, rapaz, você está fazendo propaganda de uma locadora. Ele reclamou o direito à imagem e, com certeza, ganhou nessa ação. Pedro Cardoso, mais conhecido como Agostinho Carrara, figura emblemática da grande família, também conseguiu esse direito, porque foi fotografado com a sua família, num espaço não profissional, ele não estava no exercício das suas funções de comediante, e essa imagem foi divulgada na Caras e na Contigo. E aí a decisão falou, você pode fotografar se ele for pessoa pública, mas se ele não está no exercício de suas funções públicas como ator, ou se ele está num momento reservado no restaurante com a sua família, não existe nenhuma utilidade naquela informação. Há casos, inclusive, de pessoas não famosas sendo prejudicadas. A revista Playboy, fora o ensaio fotográfico, publica matérias. E publicou uma matéria, as 10 melhores cidades brasileiras para a população heterossexual masculina comer, beber e transar. Aí colocaram na reportagem uma mulher no meio de uma praia, a priori seria um espaço aberto ao público, mas focalizada. Essa mulher é uma dentista do Rio Grande do Norte, casada com 3 filhos. Ela reclamou direito à imagem, porque certamente aquela informação não condizia com a sua realidade. E como não lembrar também, meus caros, do emblemático caso de Carolina Dickmann e o pessoal do Pânico na TV. A gente tem que pensar que a tutela do direito à personalidade não pode se resumir ao pagamento de indenização. Porque se o cara bate no seu carro, ele conserta, fica tudo bem. Mas se o cara viola a sua imagem, por mais que ele repare, como aquilo é inestimável pecuniariamente, o dano vai permanecer. É igual amassar uma folha de papel, por mais que você desamasse, nunca mais será a mesma. E aí o direito avança no Código de Processo Civil, no Código Civil, na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, e hoje temos a 461, o artigo 461 do Código Civil, do Código de Processo Civil, com a tutela específica, com medidas judiciais restritivas, como mandados de distanciamento, inclusive multa